Olá, Fabrício Assini para conversar um pouquinho com vocês sobre transporte passivo. Vamos começar assim? Se eu te jogo a palavra transporte passivo, o que é que vem na sua cabeça? Tempo para pensar? Bom, eu acredito que deve vir na sua cabeça sem gasto de energia. Por que eu não gasto energia? Porque eu vou a favor do gradiente de concentração. Então esse é aquele conhecimento elementar que tem que estar na sua cabeça daqui para o resto da vida. Transporte passivo, sem gasto de energia, porque ele acontece a favor do gradiente de concentração. Fabrício, o que é gradiente de concentração? Lembra? Gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. Então, transporte passivo, sem gasto de energia, porque ele acontece de um meio mais concentrado em direção a um meio menos concentrado. Vamos evoluir nesse assunto e o objetivo do vídeo é esse, transporte passivo. Que você saia daqui dominando e que nunca mais precise pensar quando ouvir a palavra difusão, transporte passivo e assim por diante. Vamos juntos olhar para o slide comigo. Bom, o que é que nós estamos vendo aqui? Aqui eu quero focar com vocês no transporte passivo. Então, deixa eu passar já aquela caneta aqui onde me interessa. Então, o nosso foco vai estar neste quadrado aqui. Por quê? Porque neste ponto está acontecendo transporte ativo. Então, eu vou riscar, porque não é disso que eu vou falar. Tá certo? Então, vamos focar aqui. Transporte passivo. Primeira coisa, o que é que nós já sabemos? Que transporte passivo acontece sem gasto de energia, porque ele acontece a favor do gradiente de concentração. Então vamos colocar aqui exemplos de substâncias lipossolúveis e exemplos de substâncias hidrossolúveis. Vamos ver aqui, ó. Nós já vimos nessa linha do tempo aqui, né? Nessa playlist, vamos dizer assim, que o oxigênio ele é um exemplo de substância lipossolúvel e que o CO2, olha aqui um CO2 bem mal feito, mas ficou bonitinho, também é um exemplo de substância lipossolúvel. Vamos juntos agora. Qual é a conversa? A conversa é, sendo substâncias lipossolúveis, eles passam a membrana pela parte lipídica. Fazendo transporte passivo, passam a favor do gradiente de concentração. Onde é que eu tenho mais oxigênio? Fora ou dentro da célula? De onde é que ele vem? Ele vem de fora. Então, onde é que eu tenho mais oxigênio? Fora. Então, o oxigênio passa a membrana a favor do seu gradiente de concentração. E o CO2 passa a membrana também a favor do seu gradiente de concentração. Então, concentra comigo. Estão percebendo que transporte passivo é a favor do gradiente de concentração e não de fora para dentro da célula? Não, não é isso. O oxigênio entrou na célula. O CO2 saiu da célula. E você vai me dizer, Fabrício, é um ao contrário do outro? Eu digo, não, cara. É o mesmo princípio fisiológico sendo regido aqui, que é o quê? Transporte passivo, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Qual era o gradiente para o oxigênio? Mais concentrado fora, menos dentro. Então ele entrou. Qual era o gradiente para o CO2? Mais concentrado dentro, menos fora. Então ele saiu. Isso acontece para substâncias lipossolúveis pela parte lipídica da membrana. E vamos pegar agora aqui exemplos de substâncias hidrossolúveis para a gente colocar aqui. Lembra do sódio, que nós conversamos em determinado momento? Então, o sódio, o Na+, ele é mais concentrado fora da célula. O potássio, ele é mais concentrado dentro da célula. Então, quando fazem transporte passivo, sódio passa em que direção? Transporte passivo, o que é que tem que vir na cabeça? Sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Então, o sódio entra. Transporte passivo, sem gasto de energia. E o potássio vai fazer o quê? O potássio vai sair. Concentra. Senhoras e senhores, meninos e meninas, quem estiver me escutando e vendo esse vídeo. Eu não tive coragem de fazer o sódio e o potássio passando pelos mesmos canais aqui. Então eu coloquei em separado por quê? Porque quando fazem transporte passivo,
Haverá um canal por onde passa o sódio, um canal por onde sai o potássio, tá ok? E se você me falar, Fabrício, mas e a tal da bomba de sódio e potássio? Eu digo, olha, teremos um vídeo também nessa playlist sobre a bomba de sódio e potássio. Mas lá eu vou dizer, é bomba, é transporte ativo, tá ok? Então aqui nós estamos falando de quem? Olha o título bem grande aqui, transporte passivo. Então, no transporte passivo, as substâncias passam sempre a favor do gradiente de concentração. E porque está indo a favor do gradiente de concentração, eu não gasto energia. Como naquele dia que eu estava pedalando de cima para descer o morro ninguém gasta energia. Tá ok? Tu sobe na bicicleta e deixa a bicicleta descer. Agora, para subir o morro, aí gasta-se energia sem dúvida alguma. Então, transporte passivo. O que acontece? Vamos aqui apagar para a gente. Transporte passivo a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. Vamos olhar para a imagem agora e fazer aquele VOF tradicional, eu contigo, aí na tua casa. Eu pergunto e você responde. Então vamos lá. Ó. Olhar para onde? Olhar para esta parte que eu passei o quadrado vermelho na imagem. Certo? Então vamos lá. Verdadeiro ou falso? Transporte passivo acontece somente na parte lipídica da membrana. Verdadeiro ou falso? Falso. Transporte passivo acontece tanto na parte lipídica quanto na parte proteica da membrana. Beleza? Outro verdadeiro ou falso? Transporte passivo acontece somente de fora para dentro da célula. Falso. Transporte passivo acontece a favor do gradiente de concentração. Se o gradiente de concentração é como o do sódio, o sódio, por exemplo, entra. Se o gradiente de concentração é como o do potássio, o potássio sai. Então, quem determina a direção daquele determinado elemento é o seu próprio gradiente de concentração. Toquei a sineta porque esse é um momento importante. Vou dizer de novo. Quem determina o movimento daquele determinado elemento é o seu próprio gradiente de concentração. Esse é um gatilho de aprendizado. É isso que tem que ficar claro. Eu tenho o gradiente de concentração para o sódio, para o potássio, para o cloro, para o oxigênio, CO2, glicose. Se você me perguntar, Fabrício, preciso gravar o gradiente de concentração de tudo? Sinceramente, posso te dar um conselho de um cara que já tem aí 40 anos, está virando um coroa de barba branca? Grava, por favor, especialmente se você está no começo da graduação, ou em qualquer fase da vida, você está vendo esse vídeo para estudar porque você precisa ouvir o que eu estou falando, grava o gradiente de concentração para sódio, potássio, cloro, glicose, oxigênio e CO2. Tá bom, certo? Tá bom. O resto você vai ir descobrindo conforme for precisando. Mas sódio, potássio e cloro, esses três aqui é fundamental para você entender potencial de ação na fisiologia neuronal. Glicose é legal para quando você tiver que entender diabetes, por exemplo. O2 e CO2 é fundamental para entender a fisiologia do sistema respiratório. Então, mais uma vez, pelo menos, sódio, potássio, cloro, glicose, oxigênio e CO2. E aí, qual é a conversa? A conversa é lógico, em sabendo os gradientes de concentração desses elementos, saber oxigênio entra, CO2 sai. Por quê? Por causa dos seus gradientes de concentração. Por que pela parte lipídica? Porque são lipossolúveis. Sódio entra, potássio sai. Por quê? Por causa dos seus gradientes de concentração. E passam pela parte proteica. Por quê? Porque são hidrossolúveis. Então, acredito que chegou a hora de a gente fazer aquela já tradicional revisão final. Senhoras e senhores, o que eu quis apresentar para vocês nesse vídeo foi as bases elementares do transporte passivo. Então vamos lá? Vou me concentrar para tentar sair um parágrafo com começo, meio e fim, para que vocês tenham tudo bem claro. Transporte passivo, sem gasto de energia, porque acontece a favor do gradiente de concentração. Ou seja, aquele determinado elemento passará do meio onde ele está mais concentrado para o meio onde ele está menos concentrado. Como ele passará? Se ele for lipossolúvel, passa pela parte lipídica da membrana.
Se ele for hidrossolúvel, ele passa pela parte proteica da membrana, mas sempre a favor do seu gradiente de concentração. Então, por exemplo, tanto o oxigênio quanto o sódio entraram. Por quê? Porque ambos estão mais concentrados fora da célula. Só que o oxigênio, porque é lipossolúvel, entrou passando pela parte lipídica. O sódio, porque é hidrossolúvel, entrou passando por um canal. Falou de transporte passivo, usou a palavra difusão. Para um bom observador, viu que nós temos ali a difusão simples e a difusão facilitada. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo que nós vamos conversar para evoluir. Esse, transporte passivo, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Substâncias lipossolúveis passam pela parte lipídica e hidrossolúveis pela parte proteica da membrana. De fora para dentro, de dentro para fora, quem comanda isso é o gradiente de concentração daquela substância que está passando. Então ela pode entrar ou outra pode sair. Tanto faz. O que manda, mais uma vez, é o gradiente de concentração. Quais são aqueles que você assumiu o compromisso de saber a partir de hoje? Sódio, potássio, cloro, glicose, oxigênio e CO2. Um abraço, tudo de bom, até uma próxima. Tchau!